Gente, quem trouxe a Bíblia pode pegar e já deixar preparada, que daqui a pouco vamos usar. Então, já muitos de vocês me viram, eu sou o Padre Andrés Machado, eu nasci na Colômbia, que aliás teve o terremoto nesses dias. Minha família estava numa cidade que não sofreu muita destruição, mas sim o susto foi grande. E cabe a nós hoje falarmos, meditarmos sobre dois sacramentos que estão muito relacionados. São os sacramentos da cura. Os sacramentos da cura. Lembrando que os 7 sacramentos, cada um dos 7 sacramentos... Aliás, eu vou contar uma coisa do terremoto que tem a ver com... pode ser também com isso da cura, porque muitas pessoas ficaram feridas e tal, mas uma coisa específica que me tocou muito, quase me fez chorar, e vou partilhar para vocês. E aqui vocês sabem que tem ainda pessoas dentro dos escombros, e mais ou menos tem 72 horas em que a possibilidade de resgate se faz necessária. Depois disso é muito difícil encontrar alguém com vida. Tem muitas pessoas que se oferecem para ajudar, mas os relatos das pessoas, dos socorristas, o que mais choca e faz sofrer é que nos momentos em que eles às vezes dizem assim: tem gente, e as pessoas que estão ao redor dos resgatistas têm que fazer silêncio absoluto, porque imaginem alguém embaixo dos escombros, com 2, 3 metros embaixo da terra, faz um som, ou às vezes consegue gritar ou emitir um som, mas muito baixo, e se as pessoas que supostamente estão ajudando não fazem absoluto silêncio, a pessoa grita por socorro na força que tem e não escutam. Então apareceu um vídeo de um resgatista dizendo assim: gente, se você está aqui para ajudar, a melhor e primeira forma é fazer silêncio absoluto. Só que as pessoas, quando falam isso, tocam o celular, faz um último comentário que se sentem no direito de fazer, e aí cochicham. Você fala em português? Cochichar? Ah não, eu não estou fazendo barulhos. E a união dos cochichos, tipo esse, faz com que não escutem, e as pessoas ficam: gente, alguém está morrendo, e por você não eu fico exaltado, mas vocês não estão lá, mas por ter a incapacidade de fazer silêncio absoluto, pessoas morrem. E aí eu me toquei que na missa às vezes acontece isso. Na missa estamos sendo resgatados também, e as pessoas têm às vezes conversas paralelas. Então, em momentos como este, façam o esforço de fazer silêncio absoluto. É possível. É possível. Então, estava dizendo que temos que falar hoje dos sacramentos da cura. Cada sacramento corresponde ou responde a uma necessidade existencial absoluta que nós temos. Então, por exemplo, diante da necessidade de renascer, de nascer de novo, a igreja tem o batismo. Diante da necessidade que temos de nos alimentar profundamente, um alimento espiritual, a igreja tem a Eucaristia, e assim por diante.
Diante da necessidade de nos curar, a igreja tem o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Esses são os dois sacramentos da cura, dos quais vamos falar hoje. E eles só fazem sentido se cada um de nós experimentar a própria ferida. É como se eu te dou uma resposta, mas você não tem a pergunta, essa resposta não vai fazer muito sentido. Mas se você tem um questionamento, se teu coração se feriu, se você experimenta que o coração tem algum tipo de dor, que alguns escombros, espiritualmente falando, caíram talvez dentro de você, aí o sacramento da confissão e o sacramento da cura fazem absoluto sentido. Então, antes de mais nada, vamos ver o fundamento bíblico de cada um desses sacramentos. Porque eu sei que ou já falaram, ou vão falar especificamente da confissão, mas talvez pensando na preparação de vocês para se confessarem, como é que tem que se preparar, o que vai acontecer, podemos falar disso daqui a pouco também, mas agora vamos ver talvez questões mais teológicas e catequéticas do sacramento da confissão. Então, se alguém me ajuda com a Bíblia, procurem, por favor, o Evangelho de João, capítulo 20. Está com muito sono, moça? Então, João capítulo 20, versículo 19, a partir do 19. Diz assim: à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, veio Jesus e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Esta é a primeira questão bem importante. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes são perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes são retidos. Seja bem-vindo. Alguém tem uma tradução um pouco diferente? Que Bíblia é essa? Ave Maria? E esse? Você pode ler essa versão, por favor? Na tarde desse mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos estavam reunidos, entrou Jesus, colocou-se no meio e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, o peito. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. De novo lhes disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Obrigado. É quase igual. Então vamos lá. Primeira coisa, para que vocês têm que entender sobre o sacramento da confissão. Quem perdoa os pecados é só Deus, mais ninguém. Jesus Cristo é o único que perdoa os pecados. Só que ele sabia que nós precisávamos experimentar cara a cara e na prolongação da história
a possibilidade de sermos perdoados. E então ele transmite para os apóstolos e depois para os sucessores deles, que são os bispos e os, digamos assim, colaboradores dos bispos, que somos os sacerdotes, a possibilidade de transmitir o perdão, de atuar em nome de Cristo, emprestando a capacidade de perdoar. Para quem tiver conversas paralelas, eu vou falar com quem estiver falando paralelamente, porque acho que antes de mais nada, isto aqui é para o benefício de vocês. O que eu estou transmitindo eu já sei, então simplesmente posso acabar e vou embora para casa tranquilo. Aqui é porque vocês precisam de cura. E cada vez que entendemos melhor o que está por trás disto, começamos a amar. Senão, isso aqui não é tão importante assim, né? Então, lembrem o que eu falei dos escombros. É como se eu achasse que eu tenho permissão, não sei porquê, de falar alguma coisa com o outro enquanto o outro fala. Não, desculpem, não tenho permissão. Com todo respeito. Em algum momento, e por isso as aulas na escola ou aqui estão pensadas nisso, terá um momento de falar, ou se o professor pergunta alguma coisa, ou abrir para perguntas, mas enquanto uma pessoa fala, os outros não falam. Então, estava falando que Jesus transmite para os apóstolos o que só ele podia fazer, mas queria que eles o ajudassem nesta missão. E tem um gesto bem concreto em que Jesus transmite esse poder. Qual é? Agora sim, podem falar, porque eu perguntei. Qual é o gesto concreto que Jesus faz e que manifesta uma transmissão? No texto que acabamos de falar, Jesus faz uma coisa bem concreta que chama atenção. Depois. O quê? Quando Jesus sopra sobre eles. Isso. Chama atenção, porque diz, a paz esteja convosco, fala 3 vezes, e depois sopra sobre eles, super evidente, que o que estava fazendo era transmitir o que tinha dentro, né, que sai através do sopro, e diz, vocês perdoem os pecados. E o diz de uma forma muito explícita. Diz assim, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e os que forem retidos serão retidos. O que significa isto de ser retido? É aquilo que não foi liberto, é aquilo que ficou preso, que ficou sob os escombros, os escombros do mal e do pecado. E então, por isso é que na confissão é necessário que alguém seja instrumento para transmitir o perdão. Agora eu pergunto a vocês, saber que um padre, o sacerdote, pode perdoar os pecados, isso está tranquilo, é o que estamos falando. Mas em qual circunstância um sacerdote poderia reter os pecados? Em qual circunstância o padre diz, não, você não vai receber a absolvição? Não parece muito feio isso? Muito, arrogante? Qual você... Boa. Quando não tem arrependimento. Aí você diz, mas e como o padre vai saber que não tem arrependimento? Nós somos preparados para isso. E embora não exista uma bola mágica, né? Se fala, sei lá, o padre não lê a mente da pessoa que
que entrou no confessionário, que pediu para se confessar, mas o sacerdote, através de alguma percepção, de alguma pergunta, pode perceber se a pessoa está arrependida ou não, ou pelo menos o arrependimento suficiente para receber o perdão. E já temos que supor, os sacerdotes temos que supor que se a pessoa entrou é porque está arrependida. Uma vez com um jovem com uns pecados específicos que tinha muita dificuldade, ele falou assim: padre, no fundo eu não estou arrependido, só que tem uma parte de mim que sabe que tem que estar aqui e pedir perdão. Aí eu pergunto assim: você não está arrependido, você gostaria de se arrepender? Ele pensou e falou: com certeza, padre, eu gostaria de não querer fazer mais isso, eu gostaria de estar arrependido. Na minha opinião, ali já ele abriu um pouco a brecha para receber o perdão. Entende? Tipo, eu gostaria de estar arrependido. Então, Jesus se aproveita disso. Então, este é o grande fundamento bíblico do perdão dos pecados. Jesus sopra e partilha para os apóstolos e os sucessores deles o poder que só Jesus tem. E por isso, vejam que interessante, todos os sacramentos têm umas palavras que, se essas palavras não forem ditas, o sacramento não acontece. Então, na missa, quais são as palavras que mais importantes que o padre, se não falar, não teve missa? Tentem lembrar, missa, quais seriam? Os servidores. Tomai todos e comei, isto é meu corpo. Se o padre não falar isso, a consagração não aconteceu. De fato, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, aconteceu isso. O padre era um pouco idoso e depois de consagrar o pão, porque aí sim falou: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Então fez a elevação e na hora de se ajoelhar, quem tinha que tocar os sinos não tocou, enfim, alguma coisa diferente aconteceu, sem maldade, nada, simplesmente às vezes acontece. Só que eu acho que isso fez que o padre ficasse distraído, se levantou, porque depois do pão temos que nos ajoelhar, e aí se levanta e aí continua com o cálice com vinho. Só que pelo que aconteceu, ele se levantou e falou: mistério da fé. E aí todo mundo anunciamos, Senhor, e continuou. O que faltou? As palavras sobre o vinho. Tomai todos e bebei. Então ali, e de fato algumas pessoas perceberam, outras não, a missa continuou, mas ali não teve a consagração completa. Então, o batismo tem essas palavras também, o sacramento do matrimônio tem essas palavras também, só que não são ditas pelo padre, são ditas pelos ministros do sacramento do matrimônio, que são quem? Os noivos, muito bem, os noivos. Então, quando o noivo e a noiva: eu, X, te recebo, Y, e te prometo ser fiel, amar-te. Essas são as palavras da consagração. Da consagração não, do sacramento do matrimônio. Na confissão, tem uma fórmula longa que contém as palavras que são absolutamente obrigatórias. As palavras que são absolutamente obrigatórias para poder receber o perdão são: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Só que tem a fórmula maior, que é Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou consigo o mundo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz.
e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A parte essencial que não pode faltar é interessante, porque o Padre fala em primeira pessoa. Ele não diz, e Jesus te absolva dos teus pecados. Diz, eu te absolvo dos teus pecados. Então é uma mistura misteriosa. Jesus quer que seja o Padre realmente que diga essas palavras, mas ao mesmo tempo é Jesus nele. E então quando vocês escutem, eu te absolvo dos teus pecados, é ao mesmo tempo o sacerdote que está tomando posse desta faculdade recebida por Jesus, mas é Jesus que fala isso através da boca do Padre. Eu te absolvo dos teus pecados. Ok? Vamos ler o fundamento bíblico da unção dos enfermos, que está na carta de Tiago. Por favor, procurem. Bem, assim, passa o Evangelho de João, Atos, cartas de Paulo, e vão achar Tiago. Mais pro final. No início, realmente, a gente procura as passagens vendo a página, né? O número da página. Mas depois vocês a ideia é que se acostumem. Então, Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 16. Tiago 5, 13 a 16. Esta Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, diz assim: sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. Vejam como faz referência explícita ao fato de estarmos doentes, mas são duas dimensões da doença. Tem uma doença física, que pode vir porque ficamos doentes, ou pelo passo do tempo, porque ficamos idosos, fracos, e aí o corpo fica doente. Mas desde o início do cristianismo, temos a consciência de que existe uma outra doença, que não é física, embora também tenha manifestações físicas, que é a doença do pecado. É a doença do ódio, é a doença, enfim, de cada pecado que vocês conhecem, que nós conhecemos. Então, a unção dos enfermos visa receber o auxílio, especialmente pensando na doença do corpo, mas com a certeza de que eu posso estar com muita saúde física, forte como um robre, como uma árvore, será? Mas se o meu coração, se a minha alma tem a doença do pecado, essa saúde de que me serve? Não serve de nada. Então, tem outra tradução aí? Outra Bíblia diferente? Essa Bíblia qual é? A tua Bíblia qual é? Você pode ler, por favor? Tiago 5, o mesmo versículo, para ver como diz aí.
Calma que não estamos te ouvindo. O microfone não vai. Vamos fazer esforço. Alguém chama os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo no Senhor. A oração da fé salvará o enfermo no Senhor de esta doença. Se ele cometer pecados, que serão perdoados. Saia dos nossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para ser superados. Boa. Depois que diz está alegre, cante, como que diz aí? Chame quem? Sacerdotes da igreja. Ali diz sacerdotes da igreja? Qual foi a tradução da Bíblia de Jerusalém? Alguém? Chame-os? Eu vou ler de novo. Sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A Bíblia Sagrada das Paulinas, né? Já tenta ajudar fazendo a tradução para o que nós hoje entendemos que eram os presbíteros, que são os sacerdotes. Que, aliás, a palavra padre é uma gíria. Padre não é o nome certo do que nós somos. É uma gíria que ficou famosa. Mas o nome assim oficial é presbítero. Por isso que na missa, no momento em que se reza pelo bispo, lembrai-vos do Senhor da vossa igreja, do Papa Leão, nosso bispo José, os presbíteros e diáconos. Uma vez eu perguntei quem eram os presbíteros. E uma criança falou, ninguém me apresentou. Os presbíteros somos os sacerdotes. A palavra presbítero literalmente significa ancião, tipo idoso, mas não no sentido de idade, e sim, pelo menos na teoria, de sabedoria. Isso fazia parte não só na igreja, senão em geral, no Império Romano. Os anciãos eram aquelas pessoas que tinham mais experiência na vida e que supostamente podiam aconselhar melhor. Então, aqueles que receberam a missão de dar continuidade à missão de Jesus receberam esse nome. Então, diz Tiago explicitamente, chamem os presbíteros. E aí, para quê? Não só para fazer oração, mas pede uma coisa bem específica. Ungir com um óleo. Boa. Então, no sacramento da unção dos enfermos, literalmente acontece uma unção com um óleo que nada mais é do que realmente azeitonas esmagadas. Você diz, é o óleo que eu tenho em casa, o que tem minha mãe em casa. Sim e não, porque aquele, por mais extra virgem que for, tem alguns elementos conservantes e tal. No caso dos sacramentos, este óleo vem diretamente da oliveira, das azeitonas esmagadas. E são 3 tipos, vocês diriam que são 3 tipos de óleo? Porque se utiliza em 3 sacramentos com 3 nomes diferentes. O óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos, dos doentes, e o óleo da crisma, que é o que vocês vão receber, se Deus quiser, em setembro. É interessante, é o mesmo óleo, só que o bispo, na hora de consagrar, reza orações diferentes sobre cada óleo. Então, por isso é que eles se transformam, se santificam de uma forma diferente. Então,
o bispo faz uma oração sobre o óleo que separaram para que se utilize no batismo, faz uma oração diferente para o óleo da crisma, e o óleo para os doentes tem uma oração também particular. Então, ali explicitamente, é muito bonito, Tiago diz, desde o início do cristianismo, alguém está doente, chame o presbítero para fazer oração e para ungir com o óleo. Vamos lá, vocês sabem também, já estudaram isso, que tem sacramentos que você recebe uma vez na vida e outros que você pode receber e deveria receber várias vezes. Então, quais se recebem uma vez na vida? Batismo, crisma, ordem. Só que a ordem se recebe uma vez, só que tem uma particularidade, que é, se eu, por exemplo, que eu já recebi a ordem, se eu for ordenado sagrado bispo, aí vou ter que receber outra ordem? Não. É a mesma ordem em 3 patamares, em 3 graus. Então tem a ordem em que é a mesma, mas é o grau do diaconato, então você vira diácono, aí vem um segundo grau e vira sacerdote, e vem o terceiro grau e vira bispo. Então, é uma vez em 3 graus. Que outro sacramento se recebe uma vez na vida? Matrimônio. Aí, essa é uma pegadinha, porque se você ficar viúva ou viúvo, você pode casar de novo. Então, na verdade, pode ser recebido 2, 3 vezes. A unção. Como funciona a unção? A unção, a ideia é que a pessoa peça e receba a unção quando está em risco de morte, ou quando aparentemente a morte poderíamos pensar que poderia estar às portas, mas não necessariamente a pessoa que recebe a unção morre logo depois. Ou, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia um pouco arriscada, com anestesia geral. Você vai morrer? Esperamos que não, mas tem um certo risco. Sempre anestesia geral tem certo risco. Você pode ou deve receber a unção. De fato, eu já tive em 2013 uma crise de apendicite se fala, né? E quase explodiu tal, aí a cirurgia foi um pouco às pressas, mas eu consegui chamar, eu não era padre ainda, e então não morri. Se Deus quiser, se tiver uma outra circunstância assim, o idoso, pedirei de novo a unção. Então pode ser recebida várias vezes, mas também sem abusar. Estou gripado, vou pedir a unção. Não, aí o padre te diz, eu te dou uma bênção, mas esta unção é específica quando realmente existe algum risco, né? A unção mudou de nome depois, nos anos 60, depois do Concílio Vaticano II, que foi uma reunião dos bispos que atualizaram muito a fé. Gente, tem uns que já é a 4ª vez que eu olho porque estão conversando. No domingo, vocês falaram que, nossa, a turma é muito mais quieta, né? Ninguém tinha conversa assim. Mas, enfim. Às vezes, os que são mais... Bom, pronto. A unção tinha outro nome. Alguém sabe como era chamada a unção dos enfermos? Como era chamado este sacramento?
Então, saibam, era um nome que assustava. Era a extrema unção. A extrema unção. E o nome já indicava que pronto, você recebia isso e ia para o caixão. Então tinha muitas pessoas que tinham medo de pedir. Era como uma sentença de morte. E ainda tem algumas pessoas que experimentam isso, especialmente os idosos, as idosas. Já aconteceu de eu chegar num lugar que a família pediu, a avó de todo mundo estava muito velhinha já, me viu e falou para a filha: você quer que eu morra? Por que chamou o padre? Sabe, a ideia de que chamou o padre para dar unção significa que sentença de morte. E não. Aliás, muitas vezes, uma pessoa que recebe a unção melhora a saúde durante um tempo. E eu acho, e eu experimentei isso com meu pai, Deus concede antes da morte uma certa melhora, e especialmente na cabeça, para se preparar melhor para esse momento. E eu tenho a certeza de que a unção gera isso espiritualmente. É como se a pessoa melhorasse. Como já aconteceu também na minha experiência por exemplo, eu lembro uma vez, contei no domingo, no início, quando eu comecei a ser padre, faz 14 anos, já aqui no Brasil e tal, porque eu morei em vários lugares como missionário, mas depois a maior parte do tempo aqui, e aprendendo a ser padre, e a gente aprende assim já na prática do sacerdócio. Um dia tinha sido especialmente intenso e de tarde eu já estava voltando para casa cansado. Interiormente eu falei assim: boa, chega, eu vou deitar, vou assistir alguma coisa. Estacionando o carro, chegou uma mensagem de WhatsApp de uma senhora pedindo para ir num hospital X, um pouco longe, para dar unção a uma pessoa que estava precisando. Eu falei: quer saber? Depois eu vou, mas depois. Dane-se, sinceramente. Falei, na verdade, é outra palavra um pouco mais forte. Fui, deitei. Na hora que eu deitei, assim, prometo vocês, eu escutei vai agora. Aí eu tomei um susto, mas senti que era realmente alguma moção espiritual. Tomei coragem, fui, dei a unção, voltei para casa. De novo, quando eu estava chegando em casa, a pessoa me ligou falando que tinha falecido logo depois que eu saí do hospital. É como se estivesse esperando. E já aconteceu isso algumas vezes. Aí eu penso: graças a Deus que eu fui. Imagina, nunca saberei e não quero saber se de qualquer forma morreria ou espiritualmente me esperaria, não sei. Mas aí eu entendi que isso não pode esperar. E aí eu penso assim: se fosse eu pedindo a unção, eu gostaria que o padre fosse só depois? Não. Se fosse meu pai, menos ainda. Então aí eu aprendi, e aí eu não procrastino esse tipo de pedidos. Como também tive uma experiência muito bonita de dar unção a pessoas muito especiais. Eu dei a unção para meu pai. Ele, durante uns 80 anos, mais ou menos, não tinha se confessado nunca, não tinha recebido a comunhão nunca.
e falava que não ia fazer isso. Quando eu virei padre, achei que ele se confessaria e ele falou para mim: menos ainda vou me confessar com você. Depois eu entendi por quê. Tinha coisas fortes para falar, mas graças a Deus, e por isso que eu digo que eu sinto que Deus nos prepara. Pouco antes de morrer, meu pai me falou: eu quero me confessar. Talvez tenha sido a confissão mais bonita e mais forte da minha vida. E ele sempre falava assim: eu não vou receber a comunhão, eu não posso receber a comunhão, porque aquilo é sagrado demais e eu não sou digno, eu não posso. Ele sempre falava isso. E eu respeitei. Quando eu dei absolvição para o meu pai, no hospital, não quis forçar nada. Mas ele falou assim: negrito, ele me chamava de negrito, tipo neguinho, eu acho que agora eu posso receber a comunhão. Vocês nem imaginam a alegria que eu tive. Eu estava na Colômbia, em Medellín, não fazia a mínima ideia de qual era a igreja mais próxima, mas graças a Deus descobri, era justamente a igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é minha grande santa, minha grande amiga espiritual de devoção. Então foi muito, muito especial. Isso para que vocês nunca desistam de vocês mesmos, por mais que se afastem, não sei, tomara que não, mas também pessoas da família, que vocês possam dizer: esse aí ou essa aí, não sei, não tem jeito. Sempre tem esperança, sempre tem. Como tive experiência entre as pessoas assim interessantes, pessoas famosas, para as quais eu dei a unção. No domingo, gente, foi incrível, porque um rapaz simplesmente chutou assim, porque eu quis fazer tipo essa brincadeira de eu só posso responder sim ou não, para que vocês descubram essa pessoa assim fora do comum, que eu dei a unção. Então vocês podem fazer perguntas e eu respondo sim ou não, para descobrir quem é. Vai. Sim. É um? Não. Não. Mais famoso ainda, eu diria. Cantor? Não. Entraram pelo entretenimento, o show? Não. Por outro lado. Sim. Homem, atleta. Futebol, sim. Ó, 3 perguntas antes, o rapaz estava sentado ali, do nada falou. Eu falei: cara, como você soube? Vai, então. Obviamente, não necessariamente. Boa, eu ia falar morreu, mas não necessariamente, porque se eu já expliquei que a unção pode ser recebida, mas neste caso sim, morreu já. Sim. Quem? É o Pelé. Não. Tá vendo? Aí vocês podem falar. É aproveitar a oportunidade. Então vocês já sabem, e eu posso dar testemunho, porque fui eu. Poucos dias antes do Pelé, do Edson falecer, meia hora antes de já ficar inconsciente totalmente, né, antes de falecer, um sacerdote deu a absolvição dos pecados e a unção para ele. E eu tive a honra de ser esse padre. A história é bonita e é engraçada ao mesmo tempo, porque quem eu conheço da família dele é uma das filhas, é a Flávia. E eu conheci anos antes daquele momento. Ela participou de um terço, ela tinha, sei lá, uns 40 anos, e ela foi convidada para o terço, mas o terço já tinha começado, estávamos começando,
Aí ela entrou e alguém falou: padre, essa aí é a Flávia, é filha do Pelé e vai participar também. Só que eu, assim, não sei vocês, mas tem coisas que eu não acredito que poderiam acontecer comigo. Então eu achei que tinha outra pessoa com o apelido Pelé. De qualquer forma, eu não registrei totalmente essa informação. Anos depois, recebo uma mensagem no WhatsApp dela, ou seja, ela me mandou uma mensagem falando: padre, meu pai já está muito mal, o senhor poderia vir no hospital para dar a unção? Falei: com certeza, posso. Posso ir de tarde, era uma quarta-feira, e a mensagem dela foi tipo 11h30. Falei: posso ir tipo 2, 3 da tarde? Aí ela falou assim: não, padre, nesse horário é difícil, então que seja na sexta-feira. Quando alguém fala isso, e aí eu aproveito para ensinar sobre este sacramento, quando alguém diz não, imediatamente não, pode ser na sexta, significa que a pessoa talvez não está tão mal assim, não está agonizante, porque senão ninguém diria: não, daqui a 2, 3 dias. Então me chamou a atenção e falei: na sexta eu não posso, mas eu posso pedir para um padre amigo. Depois eu fiquei pensando: gente, se eu tivesse feito isso, não. Mas ela falou: não, eu não quero outro padre, eu quero o Senhor. Depois eu entendi por quê, agora eu vou contar. Então ela falou: então que seja hoje mesmo, eu vou ajeitar tudo para que seja hoje, na quarta-feira. Aí eu fui no Einstein e tinha em alguns lugares, jornalistas, mas eu não me toquei, não imaginei nada. Cheguei, normalmente você tem que apresentar a carteirinha de padre, para que vocês saibam, todo padre tem uma carteirinha que tem que comprovar que você é sacerdote. Tem pilantras que se fazem passar por sacerdote, se enganam nas pessoas, então tem carteirinha. Aí eu apresentei a carteirinha, mas não teve uma resposta tão rápida como sempre. Se olhavam assim, entre os que estavam no balcão do hospital, falou: padre, a filha vai descer e vai com o senhor. Falei: tá bom, estranho. Aí vem a parte engraçada, porque a Flávia chegou, falou: padre, que bom, vamos subir por aqui. Aí eu falei: Flávia, então teu pai já está muito mal? Sim, padre, eu acho que, não sei, falta pouco tempo. Não, tá bom, vamos rezar, vamos colocar nas mãos de Deus. Flávia, me faça lembrar, qual é o nome dele mesmo? Então ela me olhou assim, tipo: ué, padre, Edson. Falei: Edson? Que nem o Pelé? Aí ela: padre, é o Pelé. E eu falei: quê? Teu pai é o Pelé? E aí caiu a ficha. Eu falei: Flávia, eu não lembrava, me desculpe. E ela falou: não. Aí falou uma coisa bonita: por isso que eu chamei o senhor, não porque eu sou esquecido, sei lá, senão porque ela falou assim, sempre me emociono com isso. Ela falou assim: eu tinha certeza de que o senhor ia tratar meu pai como Edson, como meu pai, e não como a estrela Pelé. Por isso que chamei. Falei: vamos fazer isso. Mas aí eu falei assim: mas agora quem precisa da unção antes sou eu, porque estou tremendo. Comecei a tremer. Então foi um momento muito bonito. Ele estava um pouco inconsciente já, mas na hora da absolvição, ele acordou totalmente e falou amém na hora da absolvição. Aí depois ficou de novo assim, e no Ave Maria que rezamos no final, ele de novo abriu os olhos, rezou o Ave Maria, uma parte, e aí a filha me diz que quando eu saí, aí ele ficou, depois disso não falou mais nada, assim, com consciência total, e 2, 3 dias depois faleceu. Foi bonito isso. Vocês sabem de primeira mão, não vão contando por aí. Porque uma coisa que ela me falou também é,
eu queria que fosse você, porque eu sei que você não vai se aproveitar disso. Sei lá, outro padre podia sair, assim, até com boa intenção, contando, e ela não queria. Fato a selfie que eu tirei e guardei para mim, não. Imagine você assim, só um instante. Não, jamais, né? Então, isto sobre a unção dos enfermos. Tem alguma pergunta sobre a unção, sobre propriamente o sacramento da unção? E aí voltamos para a confissão até quando for o final da aula. Se a unção for dada para alguém que não está doente, tem alguma ação na? Boa pergunta. Se a unção é dada para alguém que não está doente, seria estranho, isso normalmente não acontece, não tem uma consequência errada, ruim, não. O procedimento é igual, não muda nada. Uma coisa que eu esqueci, na unção dos enfermos, a pessoa ou está deitada ou está sentada, e sempre tem que ter um momento em que, com licença, o sacerdote coloca a mão ou as duas mãos na cabeça da pessoa e faz uma oração em silêncio. Não pode falar nada assim explicitamente, mas por dentro é pedindo que o Espírito Santo desça sobre essa pessoa. Esse momento é muito forte, muito bonito. Então, não, tô brincando. E aí depois tem a unção na testa com o óleo, né? Na testa e nas mãos. Às vezes a pessoa já nem consegue fazer assim, mas então pode ser importante que seja nas mãos. E também tem uma frase que é: por esta santa unção, pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo. Amém. Isso na testa. E aí nas mãos: para que liberto dos teus pecados, ou liberta dos teus pecados, Ele te salve e na sua misericórdia alivie os teus sofrimentos. Esta dimensão de aliviar os sofrimentos é bonita. Por quê? Porque às vezes não se sinta mal se em algum momento da vida você até faz uma oração para alguém partir. Às vezes as pessoas pensam que é pecado pedir para uma pessoa fazer já a passagem. Claro, se é por raiva, você diz: eu quero que essa pessoa morra, aí é pecado grave. Não estou falando disso. Mas se é alguém que está sofrendo, você diz: Senhor, pode levar já? Claro, que não seja a tua vontade, mas a minha. É uma oração que pode ser feita. E muitas vezes o que faz a unção já é preparar esse momento. Então, por isso a oração diz também: e que esta oração alivie os teus sofrimentos. Só que esta oração tem duas dimensões: ou que venha uma cura total, que também acontece, ou que a pessoa não sofra mais e experimente já a glória do céu. Então, entenderam isso? Respondi? Você tem que ter os outros sacramentos para Não. Boa pergunta. Se tem que ter os outros sacramentos para poder receber a unção. O que necessariamente tem que ter é o batismo. Os outros não necessariamente. E aí a igreja supõe que nesse momento diante da morte, a pessoa está totalmente arrependida de tudo e, num sentido, não terá tempo de, sei lá, por exemplo, não quero colocar um exemplo, mas já está se preparando para morrer, a igreja entrega tudo de bom que a igreja tem para que essa pessoa esteja bem. Agora, se uma pessoa não foi batizada, o que o padre tem que fazer? Batizar. Não tem nada melhor, porque o batismo já é o sacramento mais impactante para a salvação. De fato,
nos primeiros 5 séculos do cristianismo, um dado interessante. As pessoas esperavam para se batizar mais tarde na vida, com a lógica de que é mais fácil eu me salvar se eu me batizo perto de morrer. Aí isso não fez muito sentido, porque significa que eu faço por medo e não por amor. Então aí o batismo passou a ser desde a mais terna infância, mas aí as pessoas deixavam para fazer o que no final da vida? A unção não, outra coisa. A confissão. Porque no início também do cristianismo, a confissão não era frequente como hoje. Graças a Deus isso mudou. As pessoas não tinham a consciência de que eu posso me confessar uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, sempre que precisar. Era poucas vezes. E a penitência se realizava antes da confissão. Porque não eram orações como hoje. Era publicamente você mostrar que estava arrependido. Publicamente. E então tinha que ser um arrependimento visível. Como faziam isso? Não sei e não quero me saber. Porque graças a Deus isso mudou também. Então as pessoas esperavam a ficar velhos para se confessar. Também, graças a Deus, isso não existe. E agora, na minha opinião, uma boa frequência de confissão é uma vez por mês. É o que eu faço. Não passa um mês sem me confessar. Pode ser menos tempo, claro que sim. Pode ser um pouco mais. Mas já passar 3, 4 meses, 5 meses, é acumular demais, na minha opinião. Até porque a confissão não é só para perdoar os pecados. É para receber uma força espiritual que só vem da confissão. Tem graças, especialmente na luta contra o pecado, de afastar o mal, que só vem pela confissão. Então, se eu sei disso, eu vou querer isso com mais frequência. Você já perguntou, qual foi a pergunta mesmo? Boa, isso, aí vem o batismo. Mais alguma pergunta em geral? Ou sobre a unção? Então vamos falar mais um pouquinho propriamente da confissão. Que eu acho importante explicar que tem, por parte daquela pessoa que vai se confessar, tem 3 atos interiores que são necessários para fazer uma boa confissão. Então, quem está anotando, e parabéns para quem está anotando, as 3 coisas são contrição, confissão e satisfação. Isso vocês podem ver, está desse jeito, explicitamente no catecismo. Vou repetir. Contrição, confissão e satisfação. Essa última, o nome gera confusão. Daqui a pouco eu vou explicar. Então, a contrição. O que é a contrição? Se você pega uma garrafa PET, vazia, melhor, e aperta, ela se contrai. Isso é contrição. É uma garrafa, entre aspas, contrita, digamos assim. Espiritualmente, o que significa isso? Que diante do pecado que eu cometi, ou diante de um sentimento ruim que eu permiti, enfim, eu tomo consciência e meu coração se contrai, dói. É um coração contrito. É a dor fruto do arrependimento. Que quando estamos com Deus, embora pequemos, isso faz parte, é uma dor
boa. Exemplo na Bíblia desta dor tem várias pessoas, mas São Pedro é um exemplo claro disso. Quando toma consciência de que negou Jesus, escuta o galo cantar e ele chora amargamente. É uma dor profunda, o coração se contrai, está contrito. Essa é a contrição. Exemplo de contrição ruim: a contrição de Judas. Ele também tem o coração com dor, só que sem esperança, sem procurar o Senhor, com desesperança absoluta. Aí isso nos condena mais ainda. Então, tem que ser uma dor boa, uma dor que te leve a procurar o Senhor, sabendo que sempre está de braços abertos te esperando. Dentro da contrição boa, tem duas formas. A que se conhece como a contrição imperfeita e a que se conhece como a contrição perfeita. Qual é a contrição imperfeita? Aqui vem esta dor, este arrependimento, vem do medo de você se condenar, o medo de que Deus te castigue. Deus não castiga, mas às vezes alguém pode ter medo disso. Então, como eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho dor do pecado e vou me confessar, ou vou pedir perdão para alguém. Essa contrição serve, mas é imperfeita, porque vem do medo. A contrição perfeita, e esse nome já diz tudo, não só é boa, é perfeita, é maravilhosa, é a que nos salva, vem, se não é do medo, vem de quê? Mas qual é a fonte do arrependimento? O amor. Como assim o amor? Como eu estou alimentando um relacionamento pessoal com Jesus de amor, o fato de ter ofendido Jesus ou alguém que no fundo é o mesmo, né? Jesus que está nessa pessoa que eu ofendi de alguma forma, por amor, porque eu não quero romper esse amor, isso dói dentro de mim. Então é a contrição perfeita, que é a melhor para se preparar para a confissão. Então, fruto dessa contrição é que eu procuro o Padre e vem propriamente a confissão dos pecados. Os pecados falados, o som que sai da boca, é a matéria visível do sacramento da confissão. Como vocês estudaram já, todo o sacramento tem uma dimensão visível, a matéria é eficaz, mas tem uma parte visível e a outra invisível. Nos sacramentos da Eucaristia é muito fácil perceber qual é a parte material. O pão e o vinho, por exemplo. No sacramento da confissão, a parte material são as palavras. Lembrem que o som vibra, é uma vibração, são partículas que vibram. Esta materialidade é a matéria do sacramento da confissão. Se alguém é surdo-mudo, como faz? Não se confessa, né? Ou sim? Então, o gesto, um surdo-mudo escreve ou pode ter um intérprete de Libras. Só que não é qualquer pessoa que saiba Libras, tem que ser alguém com uma autorização, senão imaginem, né? Aí o secreto de confissão poderia ser violado. Então, você tem que confessar tudo que realmente te trouxe o arrependimento.
Ah, mas padre, eu esqueci de falar alguma coisa. Se você esqueceu de falar, mas honestamente, ou seja, não foi um ocultamento voluntário, aquilo foi perdoado também. Não tem que se preocupar. Agora, se você oculta de propósito, aí o perdão não veio. É uma das manifestações de arrependimento que, por mais vergonha que eu possa ter, eu falo tudo. Não tenho que explicar muita coisa, porque também eu não tenho que me autoflagelar. Eu tenho que falar claramente, mas não tenho que explicar ou me afundar mais vezes, ou muito mais. Mas eu sim tenho que ser honesto naquilo que eu tenho no coração. Ah, mas eu lembrei quando eu estava saindo do confessionário, que isso acontece muitas vezes. Não se preocupe, isso também foi perdoado. Na confissão, você tem que falar os pecados mortais ou tem que falar? Boa pergunta. O que é obrigatório falar na confissão? A lei diz que estamos obrigados a falar só os pecados graves. Algumas pessoas, alguns documentos chamam de mortais. São os pecados mais graves. Isso estamos obrigados a... E os outros, os veniais, na teoria não. Sabe qual é a minha conclusão? Não é fácil, no fundo, você saber realmente se foi grave ou não. Para mim, eu falo tudo. Se for grave ou não, eu vomito tudo que eu tenho que vomitar. Para isso que está o padre ali. Eu vou soltar todas as pedras. Se eu fico pensando só em jogar fora estas pedras grandes, talvez eu não vou perceber as outras que aos poucos vão se juntando e vão me esmagar também. Voltando à comparação dos escombros do terremoto, né? Então a ideia é tira tudo, vomita tudo. O que mais? Perguntas? Ah, não, falta a terceira coisa, né? Então tem a contrição, a confissão e a satisfação. Esse nome dá a sensação de que é a alegria interior, uma vez que eu saio da confissão. Então, estou satisfeito, né? Não é isso. Acontece que no latim, a referência é que o que eu fiz, eu curo. Em outras palavras, é como se fosse uma reparação daquilo que eu fiz por meus pecados. Satisfazer é como fazer de novo. E então, é a obrigação que nós temos, depois de cada confissão, de tentar curar o mal que eu fiz através do meu pecado. E então, se eu fui desrespeitoso com meus pais, e eu me confessei disso, além da contrição, da confissão, o perdão dos pecados deve me levar a pedir perdão para eles, por exemplo. Eu peguei alguma coisa de outra pessoa que não era minha, para falar de forma bonita, que eu roubei alguma coisa. Eu tenho que devolver. Alguém fez? Eu tenho que devolver. Ah, mas se eu devolver, eu vou me acusar de que eu fiz isso. Então devolva assim que a pessoa perceba, como do mesmo jeito que você pegou sem que percebesse. Ah, mas eu já gastei, se era dinheiro. Então faz uma obra de caridade pelo mesmo valor. E assim por diante. Tem pecados que é muito mais fácil saber como satisfazer, ou seja, como reparar, e outros que não. Ou tem pecados que supostamente não saíram de você, ninguém percebeu. Aquilo também tem que curar. Mas com quem? Com você mesmo. Com você mesma. É uma cura, uma satisfação, uma reparação, que a ideia é que seja com você mesmo.
Por exemplo, eu estou alguém viciado em redes sociais, assim, o ativismo e então a pessoa pede perdão porque está realmente deixando de fazer o que tem que fazer e tal. A reparação significa ver uma forma inteligente ou até com algum profissional que te ajude a trabalhar isso. E aí a psicologia vem também para ajudar e assim por diante, né? Alguém, por exemplo, que cometeu um pecado mais grave, que é um delito, tem que se apresentar na polícia e falar, eu fiz isso. Não necessariamente. Na confissão, o padre não pode obrigar a pessoa a fazer. Mas a pessoa pode dizer, se está realmente arrependido, eu vou lá, eu vou me entregar. Mas não é condição para receber o perdão. Até porque o padre não tem como conferir se a pessoa vai ou não. E tem outro detalhe, o padre, depois da confissão, não poderia perguntar para essa pessoa se reparou o dano que causou. A pessoa saiu do confessionário, a informação que o padre recebeu morreu para sempre. Já aconteceu de uma pessoa, ou várias, já aconteceu várias vezes, que depois da confissão, 1 ou 2 dias depois, fala, padre, você pode me ajudar? Sabe o que eu falei na confissão? Aí acontecem 2 coisas dentro de mim e pergunta para qualquer outro padre. Deus nos dá o dom do esquecimento. Tem coisas que eu não lembro, graças a Deus. Imagine se eu lembrasse de tudo que eu escutei durante 14 anos. Eu ficaria doente. Outro dom de Deus. Isso eu falo por mim. A pessoa pode me falar o que for. Depois da confissão, eu vou tratar da mesma forma. Só não é que eu, caraca, essa pessoa... Não. E já escutei tudo o que vocês possam imaginar. Mais nada. Depois, um padre me falou assim, depois de 10 anos de padre, você já escutou tudo. E essa é a minha experiência. Assim, então também, o padre, né, vira expert no coração humano. Até porque eu mesmo sei que eu sou pecador e que eu poderia cometer qualquer pecado. Tomar consciência disso te ajuda a acolher a pessoa da melhor forma possível. Então, essa é a reparação. Alguma pergunta? Comentário? Agora é a hora, gente. Depois vocês vão se preparar propriamente para a confissão, né? Com o exame de consciência, tudo isso. Isto era mais assim, as questões bíblicas, teológicas, por favor. Padre, o amigo está perguntando se não somos enfermos, a pessoa também pode receber a confissão. Boa pergunta! Por que você não falou? Eu esqueci de falar, na verdade. Estes 2 sacramentos, por terem a mesma função, digamos assim, a ideia é que estejam bem juntos sempre. Então a unção dos enfermos normalmente vem acompanhada da confissão e o padre deve tentar isso sempre. Só que tem pessoas que recebem a unção e já estão inconscientes, ou a demência já está presente, mas já tive experiências muito bonitas de confissões. As melhores confissões são as que estão acompanhadas com a unção
Que a pessoa tomou consciência de que o tempo estava acabando, né? Agora é você. Se uma pessoa, por exemplo, a família pediu aos enfermos para essa pessoa e ela negar, você faz do mesmo jeito ou você aceita? Não, você não pode obrigar a pessoa, sei lá, não pode esperar que esteja dormindo e aí faz e sai correndo, não. Mas você pode conversar. Normalmente a pessoa, depois de entender, a pessoa aceita. Normalmente a pessoa quer. Mas aí, acrescento a tua pergunta. Imaginem que nem negou, nem pediu. Simplesmente a pessoa estava já inconsciente e alguém pediu por ela. Aí pode, porque a igreja supõe que se essa pessoa estivesse consciente e entendesse a maravilha que significa receber, ia pedir. Então a igreja diz, vamos lá. Então é isso. Perguntas mais? Aproveitem, gente. Desculpem essas brigas pelo silêncio, mas é que é tão importante isso que eu me preocupo para que não percam nenhuma palavra. Quando acontece de uma pessoa, sacerdote, para chegar para ele, para receber a unção, o que acontece? Ela tem por ter a intenção de Boa. receber, ela recebe a graça. Sim, é o que você falou uma palavrinha que é a chave da resposta, a intenção. Agora, temos certeza de que receberia todos os benefícios? Não. Porque senão, então, para que pedir? Padre, se quiser não vai, mas eu já pedi. Não. E lembrem, é como a confissão. A confissão, a ideia é que eu não viva nenhum dos sacramentos porque é uma lei. Então eu estou obrigado e... Putz, que chato, mas eu tenho que ir na missa o domingo porque me comprometi. Desculpa se alguém vive assim, ainda não experimentou o encontro de amor. Então é a mesma coisa que com a unção, é por amor, então que bom que o padre vai chegar. Mas a intenção é muito importante. É como alguém que não foi batizado, por exemplo, indo de carro para ser batizado, tem um acidente e morre. Para o inferno, né? Claro que não. O desejo de ser batizado tem até um nome. Chama-se batismo de desejo. E se alguém, isso acontece na Nigéria ainda hoje, infelizmente. Imaginem que numa comunidade de cristãos, tem alguns que não foram batizados ainda, porque estão se preparando, mas vêm aqueles que são contra o cristianismo e matam. Isso acontece hoje. Essa pessoa recebe o mais maravilhoso batismo que existe, que se conhece como o batismo de sangue. Você dar a vida por Jesus, embora não foi batizado propriamente, é o batismo de sangue que te eleva para o céu instantaneamente. Como vocês fizeram na pandemia? Boa pergunta. Na pandemia, eu ficava na porta da casa, sentado na beira da rua, com a máscara, e as pessoas faziam filas de carros. Então aí parava aqui, confissão e continuava. É claro que eu falava pelo WhatsApp, vai ser de tal hora, e também não pensem que era uma fila, sei lá, mas fazíamos. E na unção, infelizmente, alguns hospitais permitiam ir e outros não. Muita gente morreu sem a unção, mas aí entra nisso da intenção. E quando permitiam, eu parecia astronauta, porque era totalmente coberto da cabeça aos pés com coisas, foi bem forte. Padre, se uma pessoa se confessionária conta que assassinou, um exemplo, tá? Fala que matou o padre, você pode contar para a polícia ou Não. você vai receber? Eu não posso contar, mas eu posso, porque a lógica é assim,
você está aqui, então supostamente está arrependido. Você entende que se você não falar que foi você, outra pessoa pode ser acusada injustamente. Sim, então fale. Só que, como eu falei, eu não posso ir atrás com essa informação para ver se falou ou não. Então você tem que confiar. De fato, já aconteceu na história padres serem acusados por um crime, porque viram o padre junto com a pessoa, e a pessoa estava se confessando. E o padre, o único que pode falar é: eu não fui. Mas quem foi? Silêncio absoluto. E um padre ficou na prisão não poucos dias, foi meses, por não falar. Graças a Deus, a pessoa ficou sabendo, ficou tão chocado com a fidelidade do padre, que se arrependeu e se entregou. Mas o padre, aliás, se um padre fala, fica na hora excomungado, o próprio padre. E aí só o Papa pode perdoar isso. Padre, o que acontece em esconder o pecado na confissão? Se for grave, a confissão não é válida, não acontece. Ou seja, simplesmente o perdão não na minha, assim, comete mais um pecado, porque não confiar na misericórdia de Deus. E é isso. Só que quando é de propósito, né? Tipo, eu lembrei, só que fiquei com vergonha, não vou falar. Aí a confissão não acontece. Uma pessoa que não consegue mas Sim. pode se confessar nessa condição, A pergunta é se uma pessoa que não é católica, né, que não segue, no final da vida, é isso, pode se confessar e receber a unção. Então aí a resposta é: pode receber os sacramentos, só que aí o melhor é batizar. Só que eu posso batizar essa pessoa no hospital, no leito de morte. E aí já nem precisa dos outros sacramentos. Ou, por exemplo, uma experiência muito bonita que eu tive já algumas vezes também: batizar prematuros, que bebês assim pequenininhos que nasceram prematuros. Ou faz pouco tempo eram 2 gêmeos com 7 meses de nascidos. Ou seja, não que nasceram de 7 meses, não, já nasceram e tinham 7 meses. A mãe estava esperando fazer 1 ano para batizar, que é uma coisa que algumas pessoas têm na cabeça, eu não recomendo. Passaram os 3 meses do tempo das vacinas e tal, batiza logo a criança. E estavam muito mal, com pneumonia, coitadinhos. O corpo inteiro cheio dessas coisas que colocam no seu nome. Eu fui batizar, foi muito bonito. Batizá-los com uma tampinha de garrafa com pinguinhos, literalmente. O céu feliz, né? O céu aberto para eles. Nos casos que já aconteceu, graças a Deus, nenhum deles morreu. Que tem isso também, veio uma força especial, fruto do sacramento, que fisicamente também tem uma consequência boa.